Oi, pessoal do nono ano, espero que vocês estejam bem, espero que esteja tudo bem com vocês aí na sua casa. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a sociedade da borracha. Esse é um tema que a gente fala pouco, inclusive, no ensino fundamental, mas é um tema super importante que tem muito a ver com a história do Brasil e com algo que movimentou bastante a economia do Brasil por algum tempo. Esse tema tá lá no capítulo 4, é o tema do capítulo 4 do seu material. Então pega seu livro, abre no capítulo 4 para conseguir acompanhar comigo, pega seu caderno para fazer algumas anotações e vamos lá. Ok? Mas por que a gente tem que falar de borracha? Por que a borracha foi importante? Antes, deixa eu já comentar. Isso aqui é a seringueira. A seringueira é a árvore que solta aqui esse látex, e o látex é aquilo que faz a borracha, é a matéria-prima da borracha. E para tirar o látex da seringueira tem toda uma técnica, assim, bem específica. Você não pode cortar a árvore inteira, afundar ela, não é nada disso. Tem uma técnica específica que você faz, e aí esse látex ele vai saindo aos poucos, e aí depois a pessoa consegue recolher, e aí tem todo um procedimento para que ele vire borracha lá na indústria, ok? Mas só para vocês saberem. Agora, por que a gente vai precisar de borracha? Qual que é o objetivo disso? Porque ao longo dos séculos a gente começou a desenvolver novas tecnologias, dentre elas duas principais que pegaram bastante, que foi o carro e a bicicleta. A bicicleta era um meio de transporte mais popular, muita gente tinha. Aqui a evolução das bicicletas ao longo do tempo. Olha que louca essa aqui. Então, era super popular, um monte de gente tinha, era mais barato do que um automóvel. Então, era algo bem comum e muito usado para percorrer longas distâncias. Já o automóvel, né? Já o automóvel também foi um meio de transporte muito produzido, muita gente produzia e também ficou muito popular. Mas tanto o carro quanto a bicicleta utilizam borracha. E de quem que eles iriam comprar essa borracha? As grandes indústrias, né, aqui do Brasil. Como é que essa borracha ela era extraída? Primeiro que borracha você não extrai da natureza, né? Ela não era extraída, não era borracha. Era o látex que viraria borracha. Então vamos lá, a seringueira é a árvore, então já fica atento aqui, hein? A seringueira é a árvore que produz o látex e ela é encontrada na Amazônia. E aí agora você vai precisar guardar dois nomes importantes, o seringalista e o seringueiro. O seringalista é o dono do seringal, o dono do lugar onde existem lá as seringueiras, e o seringueiro é o trabalhador que manualmente vai lá e extrai o látex que depois é transportado para virar borracha. Ok? Aqui tem uma outra foto que eu coloquei para vocês de várias seringueiras e aqui elas estão. O látex está sendo extraído delas, tá vendo? Tem uma técnica de cortar, de colocar vaselina, esperar encher, bem bonitinho assim. E como que era a vida do seringueiro? Igual a de qualquer trabalhador do Brasil. Complicada, porque eles tinham péssimas condições de trabalho. Essas árvores, essa aqui da minha imagem, tá pertinho uma da outra, tá vendo? Mas as árvores, as seringueiras lá do início do século XX, elas ficavam muito longe uma das outras, então esse trabalhador ele tinha que se embrenhar lá pelo meio do mato para conseguir encontrar a seringueira, fazer esse processo com ela, deixar lá, tirar o látex. Então ele andava longas distâncias. E depois que esse látex ele fosse retirado, ele não podia simplesmente ser transportado. Ele tinha, antes de ser transportado, ele tinha que passar por um processo de coagulação. O que era isso? Ele era colocado ali perto do fogo, perto da fumaça, e aí ele conseguia, de maneira química, que eu não sei explicar direito, mas ele mudava a textura. O importante é isso, mudava a textura. Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma fotinha de como que isso funciona. Tá vendo que aqui tem o fogo, o calor, e aqui o látex ele vai ganhando uma textura um pouco diferente, graças aos mistérios químicos da vida. E qual que era o problema disso?
o trabalhador ele ficava exposto a essa fumaça por várias e várias e várias horas. Isso acabava sendo algo tóxico para os pulmões dele. Tudo que a gente faz em excesso é tóxico, né? Então, essa fumaça ela era tóxica e podia gerar alguns problemas de saúde, problemas pulmonares. Então, o cara podia ter doenças pulmonares, ele andava muito, tinha péssimas condições de trabalho. E para somar tudo isso, normalmente era uma pessoa que contraía altas dívidas com o seringalista. Por quê? Esses trabalhadores, esses seringueiros, muitas vezes eles vinham do Nordeste até a Amazônia, que era o lugar, o maior produtor de látex. Então eles iam até a Amazônia em busca de melhores condições de vida. Só que só o fato deles saírem lá do Nordeste já implicava em custos. E aí o que o seringalista pensava? Ele pagava a passagem desse cara, oferecia para ele abrigo e oferecia para ele um certo financiamento inicial para que ele conseguisse ele comprar suas ferramentas, aprender um pouquinho sobre como extrair o látex. E aí ele ia pagando à medida que fosse recebendo seu salário. O problema é que esse seringalista ele nunca deixava o seu trabalhador, que era o seringueiro, pagar essa dívida. Essas dívidas ficavam sempre sendo altas e grandes. Então, o salário que ele ganhava colhendo látex não dava para pagar as passagens, não dava para pagar as moradias, não dava para pagar a alimentação, inclusive porque o seringueiro ele só podia comprar no armazém do próprio seringalista. Então ele não tinha outra escolha, não tinha como ele comprar produtos mais baratos, ele só podia comprar ali. Então a dívida desse cara só ia aumentando e ele, coitado, vivia das piores maneiras possíveis. Então aqui a gente tem esse processo que eu falei para vocês de coagulação e aqui a gente tem um modelinho de casa de seringueiro. São casas simples, moradias simples, assim como eram essas moradias ali, ok? O que acontece? Alguém ficou rico nessa história. Não foi o seringueiro trabalhador que colhia lá o látex, foram outras pessoas. Mas além da riqueza do dono daquelas terras, em especial a gente começou a ter modernização e desenvolvimento no interior do Brasil. Existiam duas cidades que foram ali consideradas os lugares mais privilegiados com toda a extração de borracha, que foi Manaus e Belém. E essas duas cidades, graças a todo o dinheiro que estava entrando ali, elas passaram por reformas urbanas, no estilo daquela que tinha acontecido lá no Rio de Janeiro. Ou seja, fazer a cidade ficar mais limpa, com ruas mais largas, iluminação, aquela coisa toda. Então essas duas cidades passaram por reformas e isso gerou um enriquecimento das pessoas que já estavam ali ligadas, que eram os donos de terra, enfim. No meio do caminho todo, a gente então tinha dois grandes lugares que eram os focos da exploração do látex, que era Belém e Manaus. Então, nós tínhamos o estado do Amazonas e o estado do Pará como os principais produtores. Acontece que ali, em uma fronteira entre Brasil e Bolívia, onde ninguém tinha conseguido explorar direito, ninguém sabia exatamente qual parte que era Brasil, qual parte que era Bolívia, surgiu um outro foco de exploração. E aí o governo boliviano já falou, opa, esse foco de exploração é meu. Mas alguns brasileiros começaram a ir para lá e o governo boliviano, para tentar impedir a entrada de brasileiros, ele pega esse território e ele arrenda, como se ele alugasse esse território para uma empresa norte-americana. E aí essa empresa norte-americana iria explorar a borracha, iria explorar o látex, iria pagar uma determinada quantidade para o governo boliviano. E assim os bolivianos ficariam livres da intromissão dos brasileiros. O problema é que não teve jeito, o conflito acabou acontecendo em um confronto armado mesmo. Então, no final das contas, como que esse problema todo se resolveu? Esse território, que era o foco de exploração, ficou conhecido como Acre e ele chegou até a ser considerado um território independente, um país independente. Porém, ele acabou sendo comprado para o Brasil e começou a fazer parte do território brasileiro em um acordo chamado Tratado de Petrópolis. Esse acordo confirmou a compra do Acre para o Brasil. Então, a partir daí, tivemos o Acre fazendo parte das nossas vidas.
Só que esse Tratado de Petrópolis, além da compra do Acre, previa uma outra coisa, a obrigatoriedade da construção de uma ferrovia que facilitaria o escoamento das mercadorias lá daquele lugar até o oceano. Então precisava fazer alguma coisa. E o que eles fizeram? A ferrovia. O problema foi que essa ferrovia ela passava por lugares que eram assim bem complicados. Então era muito perto de cachoeiras, de terrenos muito acidentados, de morros e lugares que eram muito perigosos assim. E tanto que durante a construção dessa estrada, milhares de pessoas morreram pelo caminho por conta de acidentes. E aí a gente apelidou essa estrada de Ferrovia da Morte. Na verdade, ela tinha um nome bonito, né? Era a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Mas como matava muita gente, Ferrovia da Morte. E aí aqui para vocês verem como viviam os trabalhadores que estavam ali empenhados na construção dessa ferrovia, e aqui os trabalhadores que tinham presenciado mais um acidente. Mas o que aconteceu? Hoje nós não somos um grande produtor de látex nem de borracha. Inclusive, informação para vocês, hoje a gente compra de fora. Nós não temos nem o suficiente para o nosso próprio país. O que aconteceu? Holandeses e ingleses pensaram o seguinte: vamos plantar essa árvore porque essa árvore está dando dinheiro. E começaram a plantar seringueiras, especialmente na Ásia. Então a distância tanto a distância geográfica, pensando em questões de transporte, era mais fácil, mais barato para transportar da Ásia para a Europa do que da América para a Europa, mas uma outra coisa, enquanto as seringueiras aqui da América, elas ficavam muito longe umas das outras, fazendo com que aquele trabalhador tivesse que andar uma distância muito grande de uma árvore até outra. Tinha toda aquela questão geográfica. Como os holandeses e os ingleses plantaram essas árvores, eles plantaram elas muito perto umas das outras, e aí a gente tinha uma extração mais fácil e um aumento da produção. Então eles conseguiram produzir mais em menos tempo, e aí não tinha quem conseguisse bater depois de um tempo ingleses e holandeses. Nesse caso, então, nós, como Brasil, tivemos uma queda na produção de látex, na extração de látex, e aí ela deixou de ser um grande ponto forte da nossa economia e começou a ser, na verdade, mais uma simples atividade de exportação, ok? Meninos, Deus abençoe vocês. Vou deixar para vocês em anexo o roteiro de estudos do capítulo 4 para você conseguir ali pegar seu livro, ler bonitinho, exercícios para vocês fazerem também do capítulo 4, ok? Boa semana para vocês.